Essa devastação sem precedentes que está acontecendo na Amazônia, com o agravamento terrível desta crise que está chamando a atenção do mundo pelas declarações estapafúrdias dos nossos governantes, provocou hoje uma sequência de declarações que são extraordinariamente ameaçadoras para o Brasil. Desde o secretário-geral das Nações Unidas, que ponderou pela necessidade de uma solução internacional para isso, passando agora até por uma ameaça um pouco mais clara do presidente da França, Macron, dizendo que o G7 deveria se posicionar. Enquanto isso, nós brasileiros assistimos perplexos uma sequência de declarações, volto a dizer, estapafúrdias. E eu me senti obrigado, por responsabilidade com o Brasil, a fazer aqui algumas sugestões ao senhor presidente Jair Bolsonaro. É preciso que ele cale a boca, que ele pare de falar tantas coisas que só põem gravame nessa situação terrível, que viaje tão logo quanto possível para a região, que demita este canalha incompetente e corrupto que ele nomeou para o Ministério do Meio Ambiente como um sinal de satisfação ao povo brasileiro e à comunidade internacional de que está querendo resolver o problema e, a partir desta reunião, tome imediatas providências para conter esse devastador incêndio. Há equipamentos importantes no Brasil que não estão acionados, mas uma tragédia dessa natureza nos faz tranquilamente poder pedir a Portugal, que tem tido muito sucesso no enfrentamento de grandes incêndios florestais, aos norte-americanos, que têm muitos aviões, como Evo Morales já fez na pedaço da Amazônia, alcançado por esse mesmo incêndio terrível. Em qualquer circunstância, é preciso que Bolsonaro, volto a dizer, pare de falar bobagem, assuma a responsabilidade e tome a linha de frente da defesa deste patrimônio que pertence aos brasileiros, mas é também objeto da cobiça internacional. Por exemplo, afirmar levianamente, sem qualquer tipo de evidência, que esse incêndio é criminoso e produzido por ONGs, só faz agravar dramaticamente o problema, porque evidentemente há muitos abusos nisso. Mas o presidente da República não pode ser um palpiteiro. Ele tem a seu dispor o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, o Serviço da Inteligência da ABIN, e se há algum elemento criminoso nisso, quem quer que seja, o presidente não pode estar dando palpite sobre isso. Tem que mandar prender e abrir os inquéritos devidos. Se ainda for flagrante, eu dou uma pista. Houve um movimento que chamou o Dia do Fogo. E essas pessoas, despudoradamente, sendo certo que estão protegidos por esse presidente da República, anunciaram um dia onde tudo isso começou. Isto é público e as pistas para uma ação da Polícia Federal estão dadas. Entretanto, o que eu quero nesse momento é pôr a urgência. É preciso apagar esse fogo, tanto do seu ponto de vista físico, chamando a cooperação dos governadores, os corpos de bombeiro, a defesa civil e a cooperação internacional. E, em qualquer circunstância, apagar esse fogo político que bota muita bobagem, muita disparate, muita declaração estúpida, agravando muito dramaticamente o risco que o Brasil tem de, num dia, não ser mais considerado capaz de administrar esse patrimônio que nos pertence, que é a Amazônia brasileira. Quando a gente pensa que já viu todo tipo de equívocos da direita e da esquerda, aí vem um fato que desarma toda a nossa convicção. Foi o que aconteceu essa semana quando eu vi o teólogo Leonardo Boff, considerado um dos intelectuais mais importantes da esquerda católica petista, via público simplesmente defender a internacionalização da Amazônia. Vejam algumas das suas declarações. A Amazônia deve ser internacionalizada e deve ter gestão global. Antes de comentar a proposta estapafúrdia do Leonardo Boff, deixa eu registrar aqui outra coisa que me surpreendeu profundamente. Eu não me lembro de ter visto nenhum intelectual ou político de esquerda, nenhum candidato, a começar do Lula, a quem Boff é totalmente ligado, ter refutado essa declaração. Se é verdade que quem cala consente, esse silêncio é eloquente e muito ameaçador. Sabem por que é estarrecedor pensar dessa maneira? Porque isso é errado, porque isso é mortal, porque isso é criminoso. A solução para a Amazônia não está em ceder nossa soberania a potências que destruíram as suas próprias florestas e devastaram o planeta. Está em tornar real a ideia de desenvolvimento sustentável, como eu repito toda hora, da coisa concreta, o que é desenvolvimento sustentável, em ordenar de forma correta o uso da terra na Amazônia brasileira, vincular o complexo verde ao complexo industrial urbano, oferecer à população amazônida
alternativas sustentáveis à destruição da floresta e, com tudo isso, provar que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. O desenvolvimento sustentável da maior área florestal do mundo, com a maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do planeta, só pode se realizar através da economia do conhecimento. Do contrário, vai depender apenas de um extrativismo artesanal, sem escala, sem tecnologia, sem base na ciência e, portanto, sem nenhum futuro. Ó Amazônia, todo brasileiro está preocupado com o que está acontecendo contigo. O mundo inteiro está usando a irresponsabilidade dos governantes do país para subir um degrau na vontade que tem de estruturar um controle internacional sobre este acervo, que não é bom derrubar. A floresta vale muitos mais trilhões de dólares em pé do que cortada dando milhõezinhos para o curto prazo. Porque ali estão os princípios ativos da nova farmácia, da nova química, a base da biotecnologia, uma plataforma para a bioenergia, tudo que o mundo cobiça, os maiores biomas, a maior biodiversidade, o maior acervo hídrico de água doce potável do planeta, tudo isso é o que importa. Não é desmatar para vender quatro troncos de mogno ilegalmente e botar um gado para vender por trocado. Isto é uma estupidez, porque não há projeto que responda à necessidade dos nossos irmãos que estão lá, e nós estamos agora fazendo a apologia da exploração predatória e estamos oferecendo ao mundo esse espetáculo patético diante de um problema gravíssimo, declarações estapafúrdias, fazendo com que a comunidade internacional olhe para o Brasil e esteja planejando pesadíssimas retaliações que vão fazer nosso povo sofrer ainda mais. Você não tem ideia de quanto é conceitualmente simples eu sustentar com muita convicção e muita emoção de que se tem um país no mundo que tem solução é o Brasil. Como se explica que um país autossuficiente em petróleo, que tem a maior diversidade mineral das suas próprias fronteiras, um país que tem a matriz energética mais limpa e barata do planeta, que tem a maior biodiversidade na fronteira nacional do planeta, que tem mais de 17% da água doce disponível, potável do planeta, um país que tem 8.500 quilômetros de costa, um país onde no mesmo dia podem se produzir culturas de latitudes temperadas, como o trigo, o centeio, a cevada, ou culturas de clima tropical, como a uva, como o milho, como o feijão. Esse país aqui, que hoje deprime a juventude, entre 1930 e 1980, é o país que mais explosivamente cresceu no mundo. Não é possível esconder, na nossa própria história, está recentemente encravado o mais belo e sofisticado e veloz experimento de crescimento do mundo capitalista em todos os tempos. Saindo de uma sociedade rural no pós-guerra, onde 80% do povo se ocupava de uma agricultura rudimentar ou da monocultura da cana-de-açúcar para cima e do café para as latitudes médias, o Brasil sai de uma agricultura simplória, de uma economia absolutamente simplória e se transforma na 15ª economia industrial do planeta. Temos todos os defeitos possíveis e há muitos graves, mas daí tem uma lição, nós não temos defeito genético. Há ciclos em que parece, mas não temos não. Bossa nova, cinema novo, bicampeonato mundial de futebol em 58, 62, tudo aconteceu em 5 aninhos. Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, o que está acontecendo com essa grande nação, meus irmãos? Se mudou o nosso povo, e como extraordinariamente tem mudado, foi só para melhor. Redemocratizamos o país, anistiamos, fizemos a Constituinte, restauramos as eleições diretas, trouxemos de volta todos os brasileiros exilados, nós ganhamos todas. Para ver como as coisas têm saída se o Brasil tiver outro olhar que não seja essa prostração ideológica ou o ódio transformado em linguagem de enfrentamento político. Não é verdade que o Brasil tenha fracassado. Tem solução, tanto que eu quero ser presidente, mesmo. Com um sentido moral superior. O Brasil tem toda a condição física, toda a condição humana para ser uma nação extraordinariamente vitoriosa e uma referência civilizatória para a terra em convulsão. O Brasil precisa que vocês deem uma chance, que vocês não desistam do Brasil, porque nós temos que construir aqui o futuro do nosso povo, das nossas crianças. Você imagina esse país, na hora que a gente tirar as peias da perna dele, esse país vai encantar o planeta Terra.
A solução é aqui e agora. Levanta, Brasil, me ajuda a mudar esse país. Perguntando o que eu acho da briga PT-PDT. Essa briga é importante do ponto de vista da narrativa eleitoral, sem dúvida, não tanto pela briga em si, um partido bicando o outro, isso é normal em qualquer eleição, em qualquer parte do mundo, mas pelo que ela nos indica a respeito do estado de espírito na campanha do PT. O PDT era um partido importante em termos de alianças de centro-esquerda, sem dúvida nenhuma, com um candidato que parecia competitivo antes das eleições, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tomou uma rasteira por parte do Lula. O Lula tratou de impedir que o Ciro Gomes não só fechasse uma aliança com o PSB, um outro partido com razoável ramificações pelo Brasil, alguns nomes de destaque, teve um nome importante na eleição de 2014 que foi vítima de um trágico acidente aéreo, Eduardo Campos, tem uma força grande em partes do Nordeste, tem nomes importantes, é o atual governador do estado de São Paulo que está no segundo turno contra o João Dória, ou seja, não é um partideco qualquer. O Lula deu uma rasteira no Ciro e o impediu, e isso é típico de todo caudilho. Nenhum caudilho gosta de ver alguém subir à sua sombra. Aliás, indique-me alguém no PT quem é que consegue rivalizar com o Lula em matéria de projeção. Então, este erro estratégico inicial do Lula é o preço que está sendo cobrado agora. E no momento em que o PT esticou a questão da candidatura do Lula, candidatura que todos sabiam que jamais aconteceria, porque a ficha suja, a lei era clara, solto ou não, na cadeia ou não, ele não poderia ser candidato, havia uma confusão clássica ali em termos políticos, que é a confusão entre fins e meios. Esticar a candidatura do Lula era um jeito de tentar tirá-lo da cadeia, ou era uma maneira de aumentar o cacife político dele e daí transferir um número, e sem dúvida ele conseguiu, transferir um número X de votos para o poste que ele indicasse. Isto é confusão de fins e meios. Nunca ficou muito claro se aquela postura do partido era para soltar o chefão ou se era para criar um cacife político que o chefão então colocaria naquele que ele com o dedo indicou, no caso Fernando Haddad. Isto em política é um clássico, é um erro clássico, ele está cobrando o preço agora. Ao fazer isso, o partido impediu a subida de um candidato que poderia sim ser competitivo, eu disse isso aqui várias vezes, e agora está cobrando o preço, né? E vingança, como todo mundo sabe, eu li isso entre vários comentaristas, é um prato que se come frio, e o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, eleito senador, uma figura importante na política no Ceará, arrebentou com um evento, vocês devem ter visto esse vídeo, circulou muitíssimo ontem e hoje pela internet, arrebentou num evento que era para apoiar o Haddad e botou ali, vocês perderam a eleição, vocês são babacas, vocês não são... Em suma, o que o Cid Gomes disse foi o seguinte, vocês não entenderam qual é o jogo e agora vocês vão pagar o preço por não terem entendido qual é esse jogo. Pessoal, eu vou responder